Ontem nós falamos aqui que os servidores municipais de Maringá aprovaram a proposta de reajuste da prefeitura aí para o ano de 2024, reajuste de 4,5% no salário e mais 5% de aumento no vale alimentação. O Ângelo Rigon, no momento em que eu toquei a bola para ele, ele fez um questionamento. O questionamento foi: como é que será que está a situação dos administrativos da prefeitura? E aqui está a situação. Ó. Eles rejeitaram novamente a proposta feita pela administração em assembleia realizada ontem à noite. A proposta era levar um nível para cada categoria. A gente já falou aqui que nos administrativos da prefeitura são 3 categorias: os auxiliares, os agentes, assistentes e assessores. E aí, na reunião houve muita reclamação, Ângelo. Agora você já tem uma resposta e eles vão firmar o pé aí, mais ou menos 1.500 servidores que não aceitam, eles querem equiparação por conta da função ser a mesma com nomenclatura diferente, e aí eles querem equiparação salarial. E dessa assembleia, que foi, se eu não me engano, a segunda, porque a do meio foi adiada, ficou claro, assim, houve muita reclamação em relação à forma como a assembleia foi conduzida pelo sindicato. Ficou meio confuso, o pessoal não entendeu bem, mas bateu o pé no papel. Eu acho isso, de um certo lado, muito importante para a questão funcional. Por quê? Em termos de salário, ia ficar bom para todo mundo, menos para os assessores que foram empurrados por um vereador, não vou dizer aqui, não vai bater, mas os assessores não estavam no esquema, foram colocados e eles já estavam acima dos demais, né? Então, a partir do momento que você tem 3 categorias, aumenta cada um nível, você aumenta a diferença também. E o que eles querem? Eles querem isonomia, equiparação que foi prometida. Esse é o verbo, prometer. Compromisso, escrito no papel, escrito não só pelo prefeito, que tem feito muito, é bom ressaltar, muito pelo funcionalismo, mas também assinado numa carta à parte, particular, pelo vice-prefeito Edson Escabora. Isso tem a ver com um negócio que eu pretendo contar, se você me permitir hoje aqui ainda. Então, o pessoal ontem bateu o pé. A diferença foi pouca, 5 votos, mas se você considerando 3 categorias que fazem a mesma coisa, 2 ganham mais que uma, até uma diferença considerável, que prevalece é o resultado final. E chamou atenção a briga entre eles. Essa desigualdade salarial provocando fim de amizades, xingamentos, coisas assim que nunca haviam acontecido até então, de tal forma entre os servidores. Sim, com os servidores e o município, mas não entre eles. Isso tudo causado pela falta, na minha concepção, de conversa, né? O pessoal tem que conversar mais. É isso. Ô, Daniel Matos, quero te ouvir. É um imbróglio, aí tem a promessa, tem marmita que come junto, tem tudo isso, né? No meio do caminho aí, quando vai prometer as coisas pros servidores. Aí promete, aí o cara cria expectativa e aí fala: pô, não chega nunca, não chega nunca, não chega nunca. São 1.500 servidores. É um momento crucial aí para quem quer colocar o nome para disputar qualquer coisa. Crucial, né, Paulo? E a principal palavra é a promessa, né? Se não tivesse prometido, acredito que estaria aí em negociações, tudo avançando como sempre foi. Agora, a promessa, o servidor, que alguns já são descontentes com o ganho, com a sobrecarga que existe, porque os administrativos, se vocês forem nas secretarias, é um dos setores que sofre com a falta de pessoal, é o cara que está descontente, é onde o cara pega os atestados, é onde tem muita gente faltando e não repondo. Então é um setor que merece uma atenção, né? Então, se foi prometido, claro que cria expectativa, e aí sim, como é o último ano de eleição, de mandato, se não for cumprido nesse mandato que o prefeito prometeu, será que os próximos vão prometer? E aí os servidores têm que ficar de olho, porque não é uma tarefa tão fácil quanto parece, porque deixou para resolver no último ano. Então, assim, já é difícil resolver, deixar por último ano, e ano eleitoral onde o prefeito não vai para a reeleição, é mais difícil ainda. Então, que o eleitor, o servidor, principalmente esses 1.500, fiquem de olho para que no próximo ano as promessas, né? Que às vezes na hora do calor, às vezes na hora da campanha, acaba se prometendo o que não dá para cumprir. Pamela? Olha, Paulo, eu estava aqui pensando, imagina se isso fosse no setor privado, né? A gente fala tanto em equiparação salarial. Imagina se no setor privado você tivesse pessoas fazendo a mesma função,
apenas com nomezinho diferente, pagando salários distintos. Mais daria um rolo, mais daria uma dor de cabeça. Mas, infelizmente, é o Brasil, né? Um país de desigualdades, onde determinados setores têm privilégios e o poder público é assim, ele pode tudo, é impressionante. Infelizmente, para essas pessoas, tem que aí contar com a boa vontade de políticos para ver o direito delas atendido. Quem, Rafael? Pois é. Imagina você, né, ser preterido aí nos demais da sua própria classe e mexer na sua fonte de renda. É óbvio que a gente vai brigar. Seja por R$1.000, seja por R$20, R$30, é óbvio. Fonte de renda, você tem compromissos em casa. Às vezes a única fonte de renda da família. Então, assim, precisa ser considerado tudo isso. Infelizmente, o Estado hoje, o Estado, quando eu falo município, ele precisa adequar, equiparar, ter uma isonomia. Justamente por conta dessas outras classes que precisam também seguir o mesmo rumo. Isso é preocupante, porque se você dá para uma categoria só e deixa a outra desnivelada, como o Rigon colocou, vai ficar preterido. Querendo ou não, vai. Então, assim, é claro que a gente compara o setor privado também, mas o setor privado ainda tem algumas leis que é regulamentado, por exemplo, trabalhar na mesma função, o mais velho tem direito, sim, a ganhar mais, mas se você entrar no mesmo período e mesma função, você tem que ganhar a mesma coisa. É garantido por lei. A mesma coisa, a equiparação quando se fala de mulher, por exemplo. Mulher também tem que ser equiparado ao que o homem ganha se for na mesma função. Então, tudo isso é garantido por lei também. E, bom, o município ele tem que conversar mais, né? Comer menos marmita e conversar um pouco mais. A rodinha pode ser um pouquinho mais de conversa, né? Porque eu também acho que todo mundo come, né? Então, tá tranquilo.